Agora são 10 horas da manhã, 30 minutos. O Manhã Bandeirantes segue com a série de entrevistas com os pré-candidatos a vereador da cidade, com base também nos convites que foram feitos em função do Instituto Paraná Pesquisas. O último levantamento feito pelo Grupo Bandeirantes, encomendado pelo Grupo Bandeirantes e feito pelo Instituto Paraná Pesquisas, apontou os 4 candidatos a vereador mais bem pontuados. E eles são os nossos convidados nesta semana. Ontem conversamos com o prefeito candidato à reeleição pelo Republicanos, Dário Saad, e hoje o nosso convidado é o vereador pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo, Paulo Gaspar. Vereador, muito obrigado por atender o nosso convite. Prazer ouvi-lo e recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes. A honra é minha, Heitor. Bom dia a todos os ouvintes da Band e bom dia ao Thiago, que vai entrar logo, né? Vereador, a sua legenda, o Partido Novo, lançou há alguns meses o nome de Zé Afonso como pré-candidato a vereador. Nós, inclusive, o entrevistamos aqui no Manhã Bandeirantes, ouvimos um pouco das ideias e propostas do então pré-candidato. Nesses últimos meses, nessas últimas semanas, uma mudança de rota com o seu nome aparecendo como de pré-candidato a vereador. Por que dessa mudança e o senhor pretende levar até o fim essa candidatura? Com certeza, da minha parte, vamos para ganhar essa eleição. E na questão do Zé Afonso, quando ele entrou na disputa, teve muita gente que veio falar com ele, por que não Paulo Gaspar? Já que é o vereador, né, o mandatário aí do partido na cidade. E ele cansou de escutar essa pergunta. Ele falou, Paulo, tem que ser você. Da mesma forma que eu fiz o convite para ele ser o pré-candidato, uma vez que o nosso candidato natural, que era o Alexis Fontaine, não quis, né, desistiu no final do ano lá de disputar, eu convidei o Zé e o Zé me convidou também. Falou, não, Paulo, tem que ser você aí, porque eu senti que o negócio comigo não vai decolar. E aí eu falei, não, a gente não pode ficar uma segunda eleição sem ter um candidato a majoritário, porque na minha em 2020 nós não tivemos. Então eu me prontifiquei imediatamente, e aí foi uma briga, né, para o partido digerir e querer lançar meu nome, porque até então, confortavelmente, eu estava ali como candidato à reeleição enquanto vereador. E foi calculada essa possibilidade de perder uma cadeira que o senhor conquistou com os votos, com uma possibilidade grande de reeleição, numa disputa em que a chance é menor, os números recentes mostram isso, a gente sabe que existe tempo de TV, que existem outros candidatos que hoje aparecem como candidatos favoritos. Isso tudo foi calculado, o risco de perder uma cadeira na Câmara sem ter a certeza de que o seu nome vai ser competitivo para ir a um segundo turno, vereador? Sim, nós temos bons candidatos, pré-candidatos aí na chapa, mas é claro que o partido sempre pensa de uma forma pragmática, como você colocou, e aí foi o meu ímpeto mesmo de querer vencer essa eleição, porque eu acredito realmente que a gente consiga, apesar de ser um Davi contra Golias aí, a gente não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem coligação, não tem nada, temos a vontade, temos princípios, valores e temos um trabalho feito durante o nosso mandato que a gente já mostrou como é o modo do Partido Novo fazer a gestão e tenho aí 40 anos de vida como gestor na iniciativa privada, uma larga experiência aí como empreendedor, né, uma carreira de sucesso que eu tive, 4 anos na vereança me deram uma boa base aí dos bastidores do poder, e agora eu me sinto totalmente preparado para enfrentar essa disputa, apesar dela ser muito desigual, mas eu aposto que o campineiro, ele vai acordar para a realidade de Campinas hoje, que tá bem além do que a gente pode chegar. Tiago Prudente, vereador Paulo Gaspar, pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo, nosso convidado nesta semana em que vamos conversar com os postulantes ao cargo de prefeito de Campinas nas eleições de 2024. Bom dia, vereador. Muito obrigado pela presença aqui no Manhã Bandeirantes. Aproveitando essa toada que a gente está falando sobre essa candidatura, como é que o Novo vai se posicionar nessa eleição de Campinas? Vai fazer alianças com outros partidos ou isso está descartado? Até porque o vereador citou a questão da estrutura que os outros máquinas que vão disputar essa eleição têm. Tem essa possibilidade de fazer alianças e também o Novo fez uma revisão da sua diretriz. O Novo não usava fundo eleitoral, mas vai usar nas eleições de 2024.
O senhor vai usar em Campinas o fundo eleitoral na sua campanha, se ela se confirmar? Tiago, o Novo está sempre aberto a coligações, né? A gente só tem uma restrição. Como nós somos um partido de direita liberal, não faremos jamais qualquer coligação com partidos de esquerda, PT e aliados, né? Justamente porque a gente defende princípios opostos. Todos os demais partidos são bem-vindos aí em qualquer eventual coligação. Claro que num primeiro turno nenhum partido tem interesse em se coligar ao Novo, porque nós não temos nada a oferecer, além de princípios e valores e honestidade e trabalho, e o que os partidos querem é poder. E quem está com o poder hoje na mão é a administração atual, é o governo atual, e formado por todos os partidos do centrão aqui, do centrinho de Campinas, né? Então, naturalmente, todos vão se coligar em função ali, a maior coligação em nome do prefeito atual, e quem sabe num segundo turno a gente possa, se Deus quiser, chegar lá e aí fazer novas alianças. E o fundo eleitoral? Vai desculpa. usar ou não vai usar? Boa. Então, o fundo eleitoral é uma coisa nova para o Novo, que como a gente nunca usou, a gente não sabe nem como fazer isso, né? Eu estava vendo lá que as cifras, o PL é 850 milhões, alguma coisa assim, e o Novo vai ter 39 milhões. É 4% do valor do primeiro colocado ali, né? Então a gente está estudando, está muito novo, ninguém nem sabe. É uma pergunta, uma dúvida que nós temos aqui em Campinas. Vai vir dinheiro, não vai? Quanto vai vir? A gente não sabe. Nós somos novatos nesse sentido, né? Então, hoje, zero centavo, não estou contando com um centavo, nem vaquinha eleitoral nós não fizemos por causa lá do Sul, da tragédia do Sul, ficamos constrangidos em criar uma vaquinha eleitoral, né? Então, estamos indo com a cara e a coragem e com a vontade. Mas se vier, vai usar. Com certeza, apesar de estarmos com o estilingue na mão e eles estarem com o fuzil R15, nós temos que começar a usar, senão o Novo não vai sobreviver. Nosso objetivo é mudar o sistema. Para a gente mudar o sistema, a gente tem que estar vivo. E para estar vivo, se a gente não usar o fundo eleitoral, em poucos anos o Novo deixa de existir. Vereador, na pesquisa que eu citei no início aqui da nossa entrevista, realizada em maio desse ano pelo Instituto Paraná Pesquisa, o nome do senhor aparece na 4ª posição, pegando o cenário estimulado, que é quando o eleitor ele recebe uma lista com os candidatos. O senhor aparece com 3,1% das intenções de voto. Há uma distância para os 3 primeiros colocados: Dário Saad, 37,3%, Rafa Zimbaldi, 24,1%, Pedro Torinho, 12,5%. E uma distância menor dentro da margem de erro para a candidata Laura Leal, que é do PSTU, e 1% para Edson Dota, que é do PCO. O senhor vê que há margem para crescimento dentro desse cenário e o número é otimista na sua visão e na visão do Partido Novo? Essa proporção de 3% a 4%, que varia em relação à espontânea e estimulada, a Laura leva um pouco de votos meus na espontânea, porque a mulher é a única mulher, então a mulher vota em mulher. Mas quando você coloca os 4 primeiros, eu subo para 4, né? Esses 4 significam exatamente os votos que o Novo teve em 2020, que é a nossa bolha, né? É o candidato, é o eleitor do Novo, que tivemos 20 mil votos aí. Temos uma avenida para crescer, porque se você colocar a última eleição, onde Dário Saad e Rafa Zimbaldi tiveram 400 mil votos juntos no segundo turno, e tivemos 500 mil que não foram votar, ou votaram branco e nulo, você vê que existe mais rejeição do que votos nos 2 candidatos do segundo turno. O que falta é essas pessoas conhecerem que nós existimos, eles não sabem. Nós temos certeza que nós temos o melhor produto do mercado, só que a gente está lá na última prateleira. Nosso desafio é colocar ele acima dos olhos, onde a pessoa passa e olha e fala, poxa, existe esse partido, existe esse candidato, olha o mandato que ele fez. Então nós temos que furar a bolha. Esse é o desafio agora, e com certeza a mídia espontânea que nós temos tendo aqui, com as entrevistas e nos debates, a gente espera furar essa bolha assim e ter aquele desenvolvimento que a gente precisa. Tiago? Vereadora, você falando de furar a bolha, eu fico pensando, né? Porque a gente tem um candidato da esquerda, que é o Pedro Tourinho, e 3 candidatos que se posicionam na direita. O prefeito é Rafa Zimbaldi, que tenta emplacar vários projetos nesse caminho, e o senhor. Aí eu fico pensando, hoje tem muitos candidatos, inclusive do Novo, que ficaram reféns do bolsonarismo.
para se eleger. Isso é muito claro. Eles ficaram reféns do bolsonarismo e às vezes vão para o extremismo exatamente pensando no foco eleitoral. Tanto que, na minha visão, o Novo fez isso na eleição passada e quebrou a cara ao fazer isso, porque perdeu exatamente a característica do partido. Nós vamos ver o senhor caminhando para o bolsonarismo para conquistar esses votos da direita ou não? Tiago, o único partido de direita, a única candidatura de direita é a nossa, não existe outra. Se falar Dário, Rafa, eles não são direita, são centrão. São partidos fisiológicos que se juntaram. E o eleitor precisa entender bem a questão do Dário, por exemplo. Ele está no Partido Republicanos, que é o mesmo do governador. Só que o Republicanos é um partido do Centrão, que é do Edir Macedo, que é da Igreja Universal. Então o governador é do Centrão. Sim, e que está na base do governo Lula hoje, lá em Brasília. Então, quem que elegeu o Dário? Foi o padrinho dele, Jonas Donizete. Essa administração atual é a terceira. É um grupo político que está aí no poder faz 12 anos e quer mais 4. E o Jonas, ao perceber que em 2018 a polarização aconteceu no Brasil e que Campinas é direita, ele inteligentemente foi atrás do Dário, que tem um outro perfil, porque a gente sabe quem acompanha a política em Campinas, quem manda é o Partido Socialista Brasileiro, do Jonas Donizete e do Vandão. São eles que comandam a prefeitura. E aí coloca o Dário ali, meio que uma maquiagem, né, para colar uma imagem de direita, só que a gente sabe que não é, né? Candidato, o senhor já definiu um nome para vice na sua chapa? A Janaína Calvo, ela é contadora e economista do Estado, contadora do Estado, e uma pessoa preparadíssima aí, professora da FGV, e uma figura muito importante dentro do Partido Novo Campinas, e também, por ser mulher, ela traz aí uma outra visão, né, que nós homens, diferentemente, não tem como negar, né, e traz aí uma combinação muito importante para o partido, um equilíbrio que a gente precisa ter. Agora, o senhor e o partido tentam ainda alianças para tentar formar algum bloco maior, para ter mais tempo de TV, algo que a gente sabe que acontece nas eleições, e essa vaga de vice poderia ser um caminho para tentar atrair alguém também para a sua chapa? Já está definida a chapa pura, né? Se houver procura de algum outro partido, acredito que o caminho seria uma coligação, mas sem ceder o vice, não há necessidade disso, não é uma condição sine qua non, mas enfim, tudo está em aberto, só que hoje nosso cenário é ir sozinhos para a disputa e com uma chapa pura. E o senhor aceitaria um convite de algum dos candidatos hoje melhor pontuados para ser vice de um deles na chapa? Do Dário ou do Rafa? Do Torinho seria mais difícil. Torinho já disse Torinho que não. Eu acho meio impossível. Dário já cravou ontem aqui que o candidato a vice será Vanderlei de Almeida ou Vandão. Um eventual convite de Rafa Zimbaldi o senhor aceitaria? Eu aceitaria o contrário. Ele vice na sua chapa. Só que aí a Jana precisa concordar. E o partido, né? Eu digo isso porque o Partido Novo tem essa pegada liberal e a gente tem a gente quer fazer uma mudança administrativa, a gente quer fazer corte de secretarias, a gente quer acabar com o cabide de emprego, a gente quer reduzir a tarifa da Sanasa, a gente quer enxugar empresas que não estão funcionando dentro da administração. E nenhum candidato, nenhuma coligação vai querer fazer isso, né? Todo mundo vai querer manter o cabide de comissionado, vai querer quanto mais secretarias melhor, porque aí você tem que acomodar lá os seus 1.500 cargos de favores políticos para todo mundo. E o Novo não tem essa pegada, então vai ser muito difícil alguém procurar a gente para fazer uma coligação. Tiago? Passando do campo político, né, fazendo essa apresentação do vereador, passando do campo político para a proposta, quando o senhor fala reduzir a tarifa da Sanasa, essa proposta viria como reduzir a tarifa da Sanasa? Qual que é a proposta do Novo e do vereador, se eleito, para reduzir a tarifa da Sanasa? Tiago, a Sanasa, ela é a galinha de ovos da prefeitura, né? Ela patrocina tudo que é evento, tudo que é fora da Sanasa, tudo que é, né, coisa por fora, a Sanasa paga a conta. Então vai o custo para a tarifa do cidadão campineiro, né? E o cabidão, né? Todo mundo sabe que a Sanasa é campeã de cabide de comissionados ali, de partidos políticos, né? Tudo que é vereador, ex-vereador aí que não é reeleito, vai lá virar conselheiro, vira diretor, vira qualquer coisa. Então, tem que acabar com essa farra e a Sanasa fazer o que ela sabe fazer de melhor, que é gerir água e esgoto. Então, tirar todas as gorduras que tem, só com isso aí você reduz bastante a tarifa.
Mas privatizar ou não? É difícil, né? A Sanasa, assim, se um dia ela for privatizada, você tem que fazer todo um processo, né? Bem consciente, bem trabalhado. A primeira coisa seria abrir o capital da empresa, como foi feito com a Sabesp. Esse é o primeiro passo, antes de falar de privatização. Então, você abrindo, colocando na Bolsa de Valores, para o cidadão poder comprar ações da Sanasa, você já coloca um compliance na empresa, você já acaba com essa ingerência política, ou esse uso político da empresa pela prefeitura. Então já daria uma grande moralizada aí na empresa. Nós estamos conversando com o vereador Paulo Gaspar, pré-candidato à Prefeitura de Campinas pelo Partido Novo. Falando sobre cargos, vereador, o senhor apresentou esse ano um projeto de lei que, se aprovado, se for também aprovado pela Prefeitura, exigiria a apresentação de currículo acadêmico e profissional e uma justificativa para a contratação dos servidores comissionados. De que maneira isso aconteceria? Cada profissional contratado da Prefeitura teria que ser publicado com transparência, o nome de quem é, o currículo, a formação. E como que o senhor pensa na montagem de um governo, uma vez que com a máquina pública na mão, o senhor vai precisar também formar alianças com vereadores, com outros partidos, para conseguir governar? Se encaixa nesse seu projeto um plano também como prefeito eleito, eventualmente em Campinas? Sim, Heitor, esse projeto e mais outros 100 que eu protocolei na Câmara aí, vai tudo na linha da transparência, do combate à corrupção, da moralidade, da ética, né? Então esse aí nada mais é do que você dar transparência, quem são os lotados, onde ele está, em qual secretaria, em qual regional de bairro, enfim, o salário, o nome da pessoa, quem é a indicação. Então, é claro que ninguém admite aí, mas os vereadores têm cargos, né, no governo. Eu abri mão de estar na base do governo para não ficar ali sendo vaquinha de presépio do prefeito, né, e do vice-prefeito. Então, eu sou o único vereador independente na casa. Por quê? Porque eu não aceitei cargos no governo. E aí, lógico que eles falam que é do partido, né? Mas deve ter hoje em torno de 1.500 cargos, que a gente não tem essa transparência, não sabe como feitas essas negociações. Durante os 4 anos do governo, toda semana tem um projeto da prefeitura aumentando cargos na administração. E em relação se eu entrar e ganhar a eleição, a montagem, nós vamos precisar passar os projetos todos na Câmara e nós vamos precisar sentar com todo mundo e o apoio para ter uma base, né, também, né? A diferença é como é a negociação para formar essa base. Então a gente tem ali como exemplo o Romeu Zema, que é o nosso governador em Minas, e o prefeito Adriano Silva em Joinville, os dois com altíssimas aprovações. O Zema já foi reeleito em primeiro turno, o Adriano está com 90% agora, vai ser reeleito com certeza. E como é que eles fazem? Eu falei com o Adriano, como é que faz os vereadores? Zero cargo. O vereador não tem cargo em Joinville. Como que você consegue? Mas Joinville não é Campinas, né, vereador? 500 mil habitantes. Com todo respeito a Joinville, não. Joinville é uma cidade muito menor que Campinas. Metade de Campinas. Com PIB muito menor do que a cidade de Campinas, com uma representatividade política muito menor do que Campinas. Mas o modus operandi do sistema é o mesmo em todo o Brasil, desde uma cidade de 10 mil até uma de 10 milhões, sei lá. Tem alguma de 10? Não, né? São Paulo, né? São Paulo, tem 12. O modus operandi é o mesmo. Todo mundo quer poder, todo mundo quer cargo, todo mundo quer estar lá aos 4 anos no mandato, mas com um monte de cargo, fazendo propaganda paralela, favorzinho para todo mundo, para garantir a sua reeleição e sua perpetuação no poder. Esse é o modus operandi do sistema, né? E aí, em Joinville, aqui é a mesma coisa. O que acontece lá? Bom, eles querem protagonismo. Então, se eu sou o prefeito, os vereadores da base aqui, vocês vão ter protagonismo, vocês vão estar junto nas discussões dos projetos prioritários, vocês vão ter visibilidade, vocês vão ter suas demandas atendidas mediante as necessidades e prioridades. Então, você vai ter protagonismo. Isso, e o que é importante é convencer todo mundo que a cidade tem que estar em primeiro lugar. O interesse público, a ética tem que estar em primeiro lugar. E os interesses partidários e políticos têm que vir em segundo. E a gente pode mudar essa forma. Todo mundo quer, na verdade, que isso mude. Só que ninguém tem coragem para enfrentar. E os vereadores vêm falar para mim, os meus colegas, eles falam, poxa, a gente morre de inveja da sua independência, do jeito de você não precisa estar lá fazendo a inauguração com o prefeito toda semana, tal, mas a gente precisa, porque senão a gente não vai ser reeleito. Todo mundo quer mudar isso, Thiago. Só falta um prefeito com coragem para fazer acontecer. Thiago?
Aproveitando, vereador, falando sobre a questão teve a votação da expansão urbana em Campinas, né? Uma das áreas de especialidade do senhor. O senhor subiu na tribuna e disse o seguinte: olha, eu não gosto desse projeto, mas é o que tem, por isso eu vou votar a favor. Não é um pouco incoerente? Se o senhor não concorda com o projeto, votar a favor, e o senhor vai rever a expansão urbana de Campinas, se for eleito? Tem um ditado que diz assim, mais vale um pássaro na mão do que 10 voando. Como a gente não faz nada sozinho, a gente tem que atender sempre a maioria, né? No Poder Executivo, você tem que... É a arte do consenso, né? O vereador, ele joga para a torcida dele, ele sobe na tribuna, fala para o público que votou nele, então vou falar para o meu público. Quando eu for prefeito, você tem que compor com todo mundo. Então, no caso de aprovar um projeto ali que vem da prefeitura, todo o modus operandi desse e de todos que foram para a Câmara, está tudo errado, porque é tudo feito errado, o sistema funciona de maneira errada, de forma indevida. Então, esse projeto específico foi feito pela Secretaria do Verde, que não tem competência nem prerrogativa para fazer esse projeto. Tinha que ter sido feito pelo planejamento, que na verdade já foi aprovado em 2018, só que não foi regulamentado, ficou 6 anos. Então, assim, está tudo errado, tudo errado. Só que, se não tiver ele, o mercado, a cidade fica parada, perde muito mais. Então, é aquela história do Salomão lá, né, que 2 mães brigando com uma criança, pela posse da criança, uma verdadeira, a outra que adotou, enfim, sei lá. Ele falou, eu vou cortar a criança no meio aqui, porque a gente não tem como atender o interesse das duas, né? Eu não posso dar a criança nem para uma para outra, que não vai desagradar. Então eu vou cortar lá no meio. Basicamente é isso que o prefeito faz. Ele tem que cortar no meio ali e atender a parcela que melhor vai satisfazer, né? Nós estamos ouvindo o vereador Paulo Gaspar, pré-candidato pelo Partido Novo à Prefeitura de Campinas, abrindo espaço também ao ouvinte do nosso Manhã Bandeirantes para fazer perguntas, assim como fizemos ontem com o pré-candidato e atual prefeito Dário Saad. Pergunta para o pré-candidato Paulo Gaspar. Bom dia a todos, Didier Alê, Heitor Fredo, Thiago Prudente. Fazendo uma pergunta ao candidato Paulo Gaspar, eu gostaria de falar, candidato, sobre a Cracolândia Campineira, a apelidada Cracolândia Campineira e os moradores de rua. Nós estamos passando por diversas obras em Campinas, onde o intuito é levar o cidadão campineiro para o centro de Campinas. Porém, nós temos esses problemas com o morador de rua, que inclusive há poucos dias atrás nós tivemos uma briga entre eles e um foi a óbito, tá? Então, no início do governo Dário Saad, nós tivemos algumas atitudes que o prefeito tentou fazer e a oposição, ela não permitiu. O caso das marmitas, vocês devem se lembrar. Eu pergunto, depois dessa atitude, e tiveram outras atitudes protocolares, e hoje em dia é tudo muito protocolar, dentro da legislação. E nem estou querendo que faça nada fora, não é isso daí. A minha pergunta é o seguinte: o seu governo, nós teremos ações efetivas que a população campineira vai ver a atitude do candidato e no então prefeito, se for eleito, ou serão apenas atitudes protocolares como está sendo neste governo agora Dário Saad? Essa seria a minha pergunta, porque não adianta chegar no Natal, botar um monte de segurança, tirar eles do centro e colocar no Proença, no Cambuí, aí acabou a época de Natal, você volta todo mundo ali como está agora. Então essa é a minha pergunta. O que o senhor vai fazer com relação aos moradores de rua? Grande abraço a todos, Didier Alê. Pois não, vereador. Obrigado, DJ. Você disse que o prefeito, enfim, a prefeitura estava fazendo obras para trazer as pessoas para o centro. Não está fazendo obra nenhuma. Na verdade, enterrar fio e fazer uma maquiagem ali, colocar vaso, não é fazer obra. Está muito longe do ideal. Há 2 anos atrás, eu protocolei um monte de projetos na Câmara para fazer realmente um planejamento de longo prazo para o centro, porque não é coisa de 4 anos, é coisa para 20, 30, 40, 50 anos para você fazer uma mudança estrutural no centro e na cidade como um todo. E isso que está sendo feito no centro da cidade é só maquiagem. Em relação aos moradores de rua, eu estive na Cracolândia, lá em São Paulo, fui acompanhar o trabalho que foi feito lá de redução de 4.000 moradores para 400 hoje. É um trabalho fantástico que é feito nada mais do que o básico. Uma força-tarefa multidisciplinar envolvendo segurança, saúde, assistência, capacitação, habitação, tudo mais, que vai para a rua e faz a lição de casa, separar o joio do trigo. Esse
prefeito, essa prefeitura não está fazendo nada nesse sentido, só coloca a culpa na cidade vizinha que está mandando morador para cá, não faz. A estrutura da assistência, da saúde é sucateada, é totalmente aquém da necessidade, e já existe lei federal que permite internação compulsória e tudo mais, então existe uma lenda muito grande em torno desse assunto, que na verdade o prefeito já pode internar pessoas hoje para tratar, mas ele não faz isso, porque não tem coragem para fazer. Você falou em relação às marmitas, o prefeito tem que sentar com o Ministério Público, com a Justiça, tem que colocar todas as secretarias juntos e fazer acontecer. Como ele vai fazendo as coisas assim só para botar no TikTok, nada funciona. Então tem que sentar junto antes, combinar as coisas e fazer acontecer como foi feito em São Paulo. Falta vontade política, gestão e competência para fazer. Tiago Prudente. Vereador, falando dessa questão que o senhor abordou, a gente também tocou no questão transporte público. Tem uma licitação que saiu finalmente do transporte público em Campinas. Como é que o senhor vê isso? O que o senhor faria para reduzir tarifa do transporte público em Campinas, que, se eu não me engano, é a segunda mais cara do país, ou a terceira? Uma coisa está entre o top 5 ali. Como fazer isso e transformar o transporte público de Campinas em rentável? Tiago, tanto na área no setor de transportes como qualquer outro setor da administração pública, tem que sentar lá e fazer um diagnóstico, uma análise de todos os dados, né? Então, no caso do transporte, rever todas as linhas, toda a logística, todo o equipamento que tem de ônibus, todos os modais disponíveis, seja de transporte urbano, veículos, ciclovias, fazer nós temos aí o VLT que poderia voltar, bonde circulando pelo centro, nós temos inúmeras alternativas, mas antes de definir isso tudo, nós precisamos de um planejamento de longo prazo, um master plan para o centro de Campinas e para a cidade como um todo. Envolve um planejamento, antes de tudo, que Campinas não tem, nunca teve e nem quer ter. Existe uma propaganda em torno desse sentido aí que vai acontecer, mas não acontece nunca, né? Então, basicamente, entrar lá, ver todos os dados e sentar junto com os empresários e trabalhar junto para melhorar esse sistema, baratear e tornar ele mais eficiente. Manter subsídio? Vai manter o subsídio? Sem subsídio, hoje já está 5,45, vai para mais de 6, né, 7, fica inviável. Então vai ter que ter subsídio sim, mas o ideal seria que não tivesse. Aí a gente tem que sentar, fazer um trabalho aí de auditoria, seja nesse setor como todos, para a gente ver se consegue baratear esse custo só com gestão eficiente e com a boa vontade aí dos empresários, né? No caso, a gente pode, num planejamento de longo prazo, a gente poderia dividir a cidade em setores e colocar uma licitação para ter mais empresas, não um pacote só para a cidade inteira. A gente poderia ter vários pacotes para diversos setores da cidade. Enfim, é um negócio a discutir para futuro isso, né? Mas um primeiro momento seria pegar essa licitação que está aí e se desdobrar em cima para tornar efetivo. A gente sabe que os entraves vêm muito mais, não só, muita gente põe culpa nos empresários, né? Mas a gente sabe quanto é difícil para os empresários trabalharem com o Estado brasileiro, devido à burocracia, às regras, os impostos, tudo mais. Então, eu acredito que com uma gestão descentralizada, desburocratizada, e a gente chamando todo mundo para trabalhar pela cidade, a gente consiga convencer. Então, esse trabalho de convencimento de todos os setores da sociedade civil, seja a iniciativa privada, o Estado, a academia, as entidades, os conselhos, todo mundo unido em prol de uma cidade melhor para todos nós, acho que a gente consegue muita coisa. Para a gente finalizar, temos ainda um minutinho, vereador. O senhor está chegando ao final do seu primeiro mandato como parlamentar. Nesse período, gostaria que o senhor falasse para o nosso ouvinte qual o projeto que o senhor mais se orgulha de ter conseguido aprovar e qual o projeto que o senhor acredita que a Câmara não deu devida atenção que o senhor acredita que fosse importante para a cidade. O ex-Coab, que é a habitação de interesse social, que o prefeito tanto fala aí, que é um carro-chefe da Coab, que está fazendo grandes coisas, basicamente foi com o meu esforço que eu consegui aprovar melhorias nesse projeto, que o projeto foi criado na administração anterior, mas estava muito ruim, e a gente, com debate técnico, sempre técnico, a gente foi derrubando todos os argumentos contrários. Com toda a equipe do prefeito, vice-prefeito, a gente foi derrubando, deixou o projeto 95% bom, só não ficou 100% porque não aceitaram todas as nossas sugestões. Então, se hoje o ex-Coab e a habitação de interesse popular está crescendo na cidade, é devido ao nosso empenho nesse projeto aí. Assim como vários que a gente fez, que o prefeito
adotou para ele, que eu parabenizo e gosto, porque a cidade está ganhando, foi com o nosso protagonismo, né? E o que não foi feito é esse do centro, que eu citei para o DJ, que foi um projeto pífio aprovado há 2 anos atrás, dando isençãozinha de IPTU para retrofit, que nunca aconteceu. No universo de 2.000 imóveis, foram 2 obras só que foram feitas, e fake também, só para dizer que saiu alguma coisa, e eu cantei a bola para o prefeito. Falei, prefeito, você vai passar vergonha se aprovar esse projeto desse jeito. Fizemos um caderno de emendas para deixar 100% o projeto, foi aprovado pelo CMDU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, nenhum vereador leu as emendas, rejeitaram, não aprovaram, e está aí um projeto pífio. Se tivessem aprovado, o centro estaria no caminho de se reestruturar e se reabilitar de forma verdadeira. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com o vereador Paulo Gaspar, pré-candidato do Partido Novo à Prefeitura de Campinas, nesta semana em que vamos ouvir os 4 nomes mais citados na pesquisa de intenção de voto do Instituto Paraná Pesquisas, encomendado pelo Grupo Bandeirantes, esse levantamento pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vereador, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, um bom trabalho para o senhor e fique à vontade para as considerações finais. Obrigado, Heitor, Thiago, todos que nos escutaram aqui. Eu tenho fé que Campinas tem um potencial para ser a número 1 no Brasil. Isso aqui anda sozinho, né? Apesar dos políticos, apesar dos maus gestores que tivemos ao longo de décadas, mas isso aqui é uma cidade que tem um potencial muito grande. O que Campinas precisa ter coragem é de eleger um prefeito sem rabo preso, que tenha coragem de fazer as mudanças que precisa, um prefeito que tenha experiência de gestão, porque não adianta o Dário ser médico e estar um caos a saúde. Então nós precisamos de um cara que é com perfil de gestor e um perfil de estadista. O estadista, ele projeta a cidade no longo prazo, com planejamento para os próximos 50 anos. Eu, como arquiteto, tenho essa visão projetista, e o Jaime Lerner lá em Curitiba fez a mesma coisa, um arquiteto que deixou Curitiba como a número 1 do Brasil e do mundo aí, com um trabalho de planejamento. Então é isso que a gente precisa, um cara com visão de estadista, que seja um perfil de gestor e que não tenha rabo preso com o sistema e que tenha coragem de fazer as mudanças.